Dando continuidade aqui agora à nossa aula de Código de Processo Penal, artigos 4 a 23, que trata sobre o inquérito policial. E seguindo o nosso método, você vai pausar o vídeo, vai ler sem compromissos os artigos, tá? Artigo 4 a 23. Depois vamos fazer todos os exercícios aqui sobre esses artigos e no final leitura em conjunto. E dessa maneira a gente vai fixar legal a lei para quê? Para chegar na prova e passar tranquilamente, tá? Então vai lá, pausa o vídeo, faz a leitura e vamos para nossas questões aqui, ó. Questão 170 então, vamos lá. Um delegado de polícia, ao tomar conhecimento de um suposto crime de ação penal pública incondicionada, determina, de ofício, a instauração de inquérito policial. Após adotar diligência, verifica que, na realidade, a conduta investigada era atípica. O indiciado, então, pretende o arquivamento do inquérito e procura seu advogado para esclarecimentos, informando que deseja que o inquérito seja imediatamente arquivado. Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que a autoridade policial... Então, vamos lá, nossa historinha. O delegado de polícia, ele abriu um inquérito e durante a investigação viu que a conduta investigada era atípica. Pronto, nesse caso aqui, o indiciado pretende o arquivamento do inquérito e procura um advogado, tá bom? Então, o que o advogado deverá esclarecer à autoridade policial? Vamos lá, vamos para os itens. Item A. Deverá arquivar imediatamente o inquérito, fazendo a decisão de arquivamento por atipicidade, coisa julgada material. E aí, tá certo ou tá errado? Vamos por partes, né? Por partes. Primeira parte aqui, ó. Deverá arquivar imediatamente o inquérito. E aí? A autoridade policial pode arquivar imediatamente o inquérito? Nosso itemzinho aqui tá com a resposta no artigo 17 aqui, ó. Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito, certo? Então, em nenhuma hipótese, a autoridade policial pode arquivar o inquérito policial. E o nosso item diz o que aqui no início? Que a autoridade policial, deverá arquivar imediatamente o inquérito? Errado. Item errado, tá? Então, primeira partezinha está errada. A segunda parte, fazendo a decisão de arquivamento por atipicidade, coisa julgada material. Essa segunda parte está trazendo uma questão jurisprudencial, então não vamos focar nisso aqui, nem nos interessa, tá? Mesmo assim, a gente já sabe que o item A é errado. Então vamos lá, vamos focar na nossa literalidade. Item B. Não poderá arquivar imediatamente o inquérito, mas deverá encaminhar relatório final ao Poder Judiciário para arquivamento direto e imediato por parte do magistrado. Vamos lá novamente por partes aqui, ó. Primeira parte, a autoridade policial não poderá arquivar imediatamente o inquérito. Certinho, né? Primeira parte está certinho porque está de acordo com o nosso artigo 17. Olha aqui, ó. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Beleza? Então, a primeira parte está certinha. A segunda parte, mas deverá encaminhar relatório final ao Poder Judiciário. E aí? Quando finaliza o inquérito policial, a autoridade policial tem que mandar relatório para o Poder Judiciário? Sim, temos isso aqui, ó, no artigo 10, cadê? Parágrafo 1º. Ó, vamos lá. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Certo? Então vai ter sim a produção de um relatório final e será enviada para o juiz, ok? Então essa segunda parte que está certa, ó. Mas deverá encaminhar relatório final ao Poder Judiciário. E a última parte, para arquivamento direto e imediato por parte do magistrado. Não precisa se preocupar, essa partezinha aqui a gente vai ver na próxima aula. Tá? E a gente vai aprender que quem manda arquivar inicialmente é o Ministério Público, entendido? Então essa partezinha aqui a gente vai pular, beleza? Sem problemas, não fica preocupado. Aula que vem a gente vai abordar isso. Item C, presta atenção na literalidade, hein? Deverá elaborar relatório final de inquérito e, após o arquivamento, poderá proceder a novos atos de investigação, independentemente da existência de provas novas. E aí, itemzinho certo ou errado? Vamos lá por partes novamente, hein? Deverá elaborar relatório final de inquérito? Sim ou não? A gente já viu. A autoridade policial aqui, ó, fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Beleza? Então, primeira parte, tranquilo. Segunda parte aqui, ó, após o arquivamento, poderá proceder a novos atos de investigação independentemente da existência de provas novas.
Essa outra parte também está na lei, hein? E está aqui, ó, no nosso artigo 18. Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas investigações se de outras provas tiver notícia, tá? Então, após o arquivamento, ó, depois do arquivamento, vai poder proceder a novas pesquisas? Sim, mas só vai poder proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Se não tiver outras notícias, vai poder realizar novas pesquisas? Não, não pode. Tá? Então, o finalzinho ficou errado, né? Aqui, ó, após o arquivamento, poderá proceder a novos atos de investigação, independentemente da existência de provas novas, negativo. A existência de provas novas é a condição para proceder a novos atos de investigação. Tá certo? Então, o itemzinho C também errado. Vamos lá, nosso item D. Poderá elaborar relatório conclusivo, mas a promoção de arquivamento caberá ao Ministério Público, havendo coisa julgada em caso de homologação do arquivamento por atipicidade. Vamos por partes. Primeira parte, poderá elaborar relatório conclusivo? Sim, a gente já viu, né? Está lá no nosso parágrafo 1º do artigo 10, que a gente já leu. Aqui, ó, a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Tá certo? Então, a autoridade policial vai ter que elaborar relatório final? Sim. Tá? Então, nossa partezinha aqui, a primeira parte do item D tá certo. Poderá elaborar relatório conclusivo. Seguindo, mas a promoção de arquivamento caberá ao Ministério Público. Opa, isso aqui a gente já viu que não precisa se preocupar, é conteúdo da aula que vem. Tá na literalidade lá do nosso artigo 28. Tá? Sendo que essa aula é só até o artigo 24. Então não se preocupa, vamos pular aqui, ó. Seguindo, havendo coisa julgada em caso de homologação do arquivamento por atipicidade. Isso aqui também é matéria de jurisprudência, não vou nem me preocupar em responder, porque a literalidade é o que mais importa. Então esse item aqui abordou jurisprudência. Só sabendo a literalidade dava para fazer? Sim, sim. No momento a gente só não soube aqui, ó, que a promoção do arquivamento cabe ao Ministério Público, porque é a aula que vem, tá? Mas só que a literalidade é tranquila aqui para dizer que a nossa resposta é a letra D, beleza? Maravilha, então seguindo, vamos seguir a nossa literalidade. E sem se preocupar com jurisprudência, tá? Literalidade resolve aqui quase todas as questões. Então vamos lá aqui, ó, nossa próxima questão, 1707. Ela é um pouquinho grande, né? Tá aí, ó, ela toda se você quiser fazer antes de mim, tá? Então vamos lá. Vou começar aqui. Após receber denúncia anônima por meio de disque denúncia de grave crime de estupro com resultado morte que teria sido praticado por Lauro, 19 anos, na semana pretérita, a autoridade policial, de imediato, instaura inquérito policial para apurar a suposta prática delitiva. Lauro é chamado à delegacia e apresenta sua identidade recém-obtida. Em seguida, é realizada sua identificação criminal com colheita de digitais e fotografias. Em que pese não ter sido encontrado o cadáver até aquele momento das investigações, a autoridade policial, para resguardar a prova, pretende colher material sanguíneo do indiciado Lauro para fins de futuro confronto, além de desejar realizar, com base nas declarações de uma testemunha presencial localizada, uma reprodução simulada dos fatos. No entanto, Lauro se recusa tanto a participar da reprodução simulada quanto a permitir a colheita de seu material sanguíneo. É ainda realizado o reconhecimento de Lauro por uma testemunha após ser-lhe mostrada a fotografia dele, sem que fossem colocadas imagens de outros indivíduos com características semelhantes. Resumo da nossa historinha: houve uma denúncia anônima de que Lauro, 19 anos aqui, ó, teria praticado um estupro com resultado morte. Okay? Com isso, o que aconteceu? A autoridade policial de imediato instaura inquérito policial. Depois, Lauro é chamado à delegacia e foi realizado o que aqui, ó? A identificação criminal com colheita de digitais e fotografias. A autoridade policial também aqui, ó, pretende aqui, ó, colher material sanguíneo e também aqui a reprodução simulada dos fatos. Sendo que Lauro se negou tanto a colheita ali do material sanguíneo quanto a reprodução simulada dos fatos. Não quis participar de nenhum dos dois. Ótimo, então vamos lá. Vamos para as questões. Aqui. Ao ser informado sobre os fatos na defesa do interesse de seu cliente, o advogado de Lauro, sob o ponto de vista técnico,
deverá alegar que o inquérito policial não poderia ser instaurado de imediato, com base em denúncia anônima isoladamente, sendo exigida a realização de diligências preliminares para confirmar as informações iniciais. Muito bem. Esse item aí tá certo ou tá errado? É literalidade tranquila isso aqui, ó. Lembra? Você leu aí, tá aqui, ó. Artigo 5º, parágrafo 3º aqui, ó, nosso artigo 5º, ó. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Aí vem aqui, parágrafo 3º aqui, ó. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicar à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Então, qualquer pessoa do povo pode utilizar o disque denúncia, por exemplo, para verbalmente comunicar algum crime para a autoridade policial? Sim. E depois que a autoridade policial recebeu a informação da existência de uma infração penal, de algum crime, a autoridade policial pode instaurar um inquérito direto, imediatamente? Não, aqui ó. A autoridade policial vai ter que o quê? Verificar a procedência das informações. Depois da verificação da procedência das informações, aí sim a autoridade policial vai poder instaurar um inquérito policial. Ok? Entendido? A jurisprudência até ratifica o entendimento do nosso parágrafo 3º aqui. Mas a ideia é bem simples. Tá? Então, qualquer pessoa do povo que souber da existência de um crime, de uma infração penal, pode comunicar à autoridade policial tanto verbalmente aqui, ó, quanto por escrito. Ok? Pronto. E aí a autoridade policial, com essa informação, depois de verificar a procedência dessa informação, aí sim é que vai poder instaurar o inquérito policial. Entendido? Então, itemzinho perfeito. Perfeito. Ó, de novo, ó, o inquérito policial não poderá ser instaurado de imediato. Porque você vai ter que averiguar, né, as informações. Sim, aqui, ó, com base em denúncia anônima isoladamente, sendo exigida a realização de diligências preliminares para confirmar as informações iniciais. Maravilha? Então, itemzinho certo, nossa resposta. Vamos lá, item B. O indiciado não poderá ser obrigado a fornecer seu material sanguíneo para a autoridade policial, ainda que seja possível constrangê-lo a participar da reprodução simulada dos fatos, independentemente de sua vontade. Você leu isso aqui em algum momento na nossa leitura aqui dos artigos? Não. Então é jurisprudência ou doutrina. A gente nem vai pegar nisso aqui. A gente vai pular tranquilo. Item C, sem medo. O vício do inquérito aqui, ó, o vício do inquérito policial, no que tange ao reconhecimento de pessoa, invalida a ação penal como um todo, ainda que baseada em outros elementos informativos, e não somente no ato viciado. Novamente, você leu esse item aqui algum momento na sua leitura aí sem compromisso? Também não. É itemzinho de jurisprudência ou doutrina. E perceba, já foram 2 itens aqui tratando de jurisprudência ou doutrina e a gente conseguiu acertar a questão. Por quê? A literalidade é o que importa, meu amigo. Tá? Literalidade é o que importa. Vamos lá. Entender aqui agora, ó. A autoridade policial, como regra, deverá identificar criminalmente o indiciado, ainda que civilmente identificado, por meio de processo datiloscópio, mas não poderá fazê-lo por fotografias. Ó, aqui por partes, ó. A primeira parte está dizendo sobre a identificação criminal e a identificação civil. Isso aqui está lá no nosso artigo 5º, tá, da Constituição. Não é matéria dessa nossa aula. Tranquilo? Não precisa se preocupar com essa literalidade. Mas aqui no finalzinho, ó. Mas não poderia fazê-lo por fotografia. Alguma vez você leu aqui nos nossos artigos que não pode ser feita a identificação criminal aqui por fotografias? Também não, tá? Então, itemzinho também errado. E mais uma vez, somente o item está abordando jurisprudência e doutrina e só com a literalidade deu para resolver? Deu, tranquilo, tá? Então, foca no que é mais importante, é a literalidade da lei, ponto. Seguindo, vamos lá, próximo item, hein? Então agora aqui, questão 1708, vamos lá. Paulo foi preso em flagrante pela prática do crime de corrupção, sendo encaminhado para a delegacia. Ao tomar conhecimento dos fatos, a mãe de Paulo entra de imediato em contato com o advogado, solicitando esclarecimentos e pedindo auxílio para seu filho. Ótimo. Qual que é a nossa historinha? Houve uma prisão em flagrante aqui, né, do Paulo,
E a mãe dele, quando soube, entrou em contato imediatamente com o advogado, solicitando esclarecimentos e pedindo auxílio para seu filho. Ótimo. Então vamos lá. De acordo com a situação apresentada, com base na jurisprudência dos tribunais superiores, deverá o advogado esclarecer que... Muito bem. Quero destacar o quê? A questão está trazendo itens com embasamento na jurisprudência dos tribunais superiores. Entendido? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer alguma apenas com a literalidade da lei. Tá? Então vamos ver. Isso aqui é importante. Mesmo cobrando jurisprudência, vamos ver se dá para fazer com a literalidade, hein? Olha lá. Item A. Diante do caráter inquisitivo do inquérito policial, Paulo não poderá ser assistido pelo advogado na delegacia. E aí, tem certo ou errado? Com a nossa literalidade, a gente sabe se o inquérito policial tem caráter inquisitivo? Não, não dá para saber. Agora, essa parte aqui, Paulo não poderá ser assistido pelo advogado na delegacia, esse itemzinho tá errado. Aqui é questão até constitucional. Vou até abrir aqui a Constituição. Ó. Aqui, ó, a Constituição, vamos lá no artigo 5º, inciso 60 e... 60 alguma coisa, lá no finalzinho. Aqui, 63, ó. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Então, tanto a mãe do Paulo como o advogado podem prestar assistência quando Paulo for preso? Sim, entendido? Então, voltando na nossa questão. Essa segunda parte aqui, tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Erradíssimo. Por quê? Paulo ele pode sim ser assistido pelo advogado na delegacia, tendo em vista que ele foi preso em flagrante. Tranquilo? Então, item A, errado. Item B, a presença da defesa técnica, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, é sempre imprescindível, de modo que, caso não esteja presente, todo procedimento será considerado nulo. Essa questão é jurisprudencial, mesmo sabendo que em nenhum momento da nossa leitura aqui, ó, da nossa lei, em nenhum momento a gente viu a imprescindibilidade do advogado no momento da lavratura do inquérito, ok? Certo? Então, questão jurisprudencial, vamos pular sem medo de ser feliz, velho. Aqui, ó, item C. Decretado o sigilo do procedimento, o advogado não poderá ter acesso aos elementos informativos nele constantes, ainda que já documentados no procedimento. Maravilha. Questão também jurisprudencial. Vamos ver se a letra D vai nos salvar, sendo a literalidade ou não. Então vamos pular e vamos ver aqui se o item D vai nos salvar aqui com a literalidade, hein? Então aqui, ó, deverá o advogado esclarecer que a Paulo deve ser garantida na delegacia a possibilidade de assistência de advogado, de modo que existe uma faculdade na contratação de seus serviços para acompanhamento do procedimento em sede policial. Foi justamente o que a gente leu aqui na Constituição, cara. Ó, vamos ler de novo aqui, ó. Artigo 5º da Constituição, inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Nossa, isso aqui também serve para o preso em flagrante? Sim, e justamente, preso em flagrante aqui é o nosso caso do nosso amigo Paulo, ok? Então, itemzinho D é a nossa resposta. E, mais uma vez, a questão está trazendo aqui embasamento da jurisprudência dos tribunais superiores e com a literalidade da lei a gente soube responder sim. Então vamos lá, vamos para o próximo item com a nossa literalidade, hein? Item 1709 agora, vamos lá. No dia 1/4 de 2014, Natália recebeu 5 facadas em seu abdômen, golpes estes que foram a causa eficiente de sua morte. Para investigar a autoria do delito, foi instaurado inquérito policial e foram realizadas diversas diligências, dentre as quais se destacam a oitiva dos familiares e amigos da vítima e exame pericial no local. Mesmo após todas essas medidas, não foi possível obter indícios suficientes de autoria, razão pela qual o inquérito policial foi arquivado pela autoridade judiciária por falta de justa causa
em 6/10/2014, após manifestação nesse sentido da autoridade policial e do Ministério Público. Ocorre que, em 5/1/2015, ou seja, no ano seguinte, né, a mãe de Natália encontrou, entre os bens da filha que ainda guardava, uma carta escrita por Bruno, ex-namorado de Natália, em 30/3/2014. Ou seja, a carta, antes do dia em que ela recebeu as facadas, tá? Então, a carta é de um dia antes ali, em que ele afirmava, o Bruno, né? O Bruno afirmava, ex-namorado, afirmava que ela teria 24 horas para retomar o relacionamento amoroso ou deveria arcar com as consequências. A referida carta foi encaminhada para a autoridade policial. Ótimo, nossa historinha. A Natália, no dia 1/4 aqui, de 2014, ela recebeu 5 facadas e morreu. Abriu o inquérito policial, investigaram, não descobriram nada, e aí o que aconteceu? Dia 6/10/2014, o inquérito foi arquivado. Depois da arquivação do inquérito, no dia 5 de janeiro de 2015, a mãe da Natália descobriu o quê? Descobriu uma carta que o ex-namorado tinha escrito para ela, com a data aqui, com a data do dia 30/3/2014, dizendo que se ela não voltasse o namoro, ela ia ter que sofrer consequências. Ótimo. Então vamos lá, nesse caso, vamos para os itens. Item A. Nada poderá ser feito, pois o arquivamento do inquérito policial fez coisa julgada material? E aí, tem certo ou errado? Opa, você leu os artigos aí e viu lá no nosso artigo 18, vamos ler aqui, Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Opa, então, se tiver novas provas, a autoridade policial pode realizar novas investigações, novas pesquisas sobre o fato daquele inquérito policial que estava arquivado? Sim, sim. Tá? Então, o itemzinho A está certo ou errado? Está errado. Porque ele diz aqui, que nada poderá ser feito, pois o arquivamento do inquérito policial fez coisa julgada material. Negativo, negativo. Foi descoberta essa nova carta aí do ex-namorado, e essa carta pode ser uma nova prova para a autoridade policial fazer novas pesquisas, novas investigações, ok? Então, item A, errado. Item B, a carta escrita por Bruno pode ser considerada prova nova e justificar o desarquivamento do inquérito pela autoridade competente? Perfeito. É o nosso item, gente. É a nossa resposta. Eu até marquei aqui, então vamos ler de novo aqui. Vamos ler de novo. Artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Tá? Então, prova nova pode sim gerar novas investigações e até, quem sabe, o desarquivamento do inquérito. Tranquilo? Então, item B é a nossa resposta. Vamos lá, item C. Nada poderá ser feito, pois a carta escrita antes do arquivamento não pode ser considerada prova nova? Não, nada a ver, né, gente? Itemzinho totalmente errado, e aqui ele traz uma justificativa de que, como a carta foi escrita antes do arquivamento, então ela não poderia ser utilizada como uma nova prova, nada a ver, tá? Vamos lá, item D, para finalizar, pela falta de justa causa, o arquivamento poderia ter sido determinado diretamente pela autoridade policial, independente de manifestação do Ministério Público ou do juiz? E aí, item certo ou errado? Vamos por partes aqui, Pela falta de justa causa, o arquivamento poderia ter sido determinado diretamente pela autoridade policial? E aí, tem certo ou errado? Essa partezinha tá aqui no nosso artigo 17 a resposta, né? A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Então, jamais a autoridade policial vai poder mandar arquivar o inquérito. Tá? E ela diz aqui que existe a possibilidade de arquivamento pela autoridade policial quando existe a falta de justa causa, nada a ver, tá?
E o restinho aqui, ó, independentemente da manifestação do Ministério Público ou do juiz. Piorou, né? Na aula que vem a gente vai ver que o Ministério Público dá o início ao arquivamento. Então, itemzinho errado também. Nosso gabarito, letra B. Literalidade tranquila. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, próxima questão aqui. 1710. O inquérito policial pode ser definido como um procedimento investigatório prévio, cuja principal finalidade é a obtenção de indícios para que o titular da ação possa propô-la contra o suposto autor da infração penal. Então, o que a gente tem aqui? Uma definição de inquérito policial, tá? Então, o inquérito policial ele pode ser definido como um procedimento investigatório prévio. E qual que é a principal finalidade? É a obtenção de indícios para que o titular da ação penal possa propô-la contra o suspeito autor da infração penal. Tá? Então é para ajudar o titular da ação a propor a ação penal. Vamos lá. Sobre o tema, assinar a afirmativa correta. Item A. A existência de indícios de autoria e materialidade para oferecimento de denúncia torna o inquérito policial um procedimento indispensável. A gente não leu esses itens nos nossos artigos e então eu peço você ficar tranquilo, porque isso aqui é questão que vai ser tratada na próxima aula. Tá? E é literalidade. Lá a gente vai ver que o Ministério Público ele pode dispensar o inquérito policial, tranquilo. Tá? Então, mais uma vez, vamos pular e não se preocupe. Vamos lá, item B. O despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito policial é irrecorrível. E aí, é irrecorrível? Você leu aí o dispositivo tratando disso. Aqui, ó, nosso artigo 5º, parágrafo 2º. Ó, do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia, ok? Então, se a autoridade policial negar a abertura do inquérito policial, cabe recurso? Sim. Esse recurso vai para quem? Para o chefe de polícia. Beleza? Então vamos lá. Itemzinho B também errado. Ele diz que o despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito policial é irrecorrível, negativo. Pode recorrer ao chefe de polícia. Item C. O inquérito policial é inquisitivo, logo o defensor não poderá ter acesso aos elementos informativos que nele constem, ainda que já documentados. Itemzinho tratando sobre jurisprudência. Vou pular e vamos ver se a gente consegue fazer com a nossa literalidade. Ó. Item D. A autoridade policial, ainda que convencida da existência do crime, não poderá mandar arquivar os autos do inquérito já instaurado. É ou não é a literalidade da lei que a gente já viu nas outras questões? Olha aqui, artigo 17. Vamos ler de novo. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Opa, então independentemente de qualquer situação, nunca jamais a autoridade policial vai poder mandar arquivar? É isso mesmo, jamais, tá? E o nosso item D está dizendo que aqui, ó, a autoridade policial, ainda que convencida da inexistência do crime, não poderá mandar arquivar os autos do inquérito já instaurado. Maravilha? Então é a nossa resposta. Item D é a nossa resposta, mesmo havendo outros itens cobrando a jurisprudência. Tá certo? Literalidade tranquila. Vamos seguindo aqui próximos itens. Vamos lá, próximo item aqui, ó. Questão 1711. Na cidade A, o delegado de polícia instaurou o inquérito policial para averiguar a possível ocorrência do delito de estelionato praticado por Márcio. Tudo conforme minuciosamente narrado na requisição do Ministério Público Estadual. Ao final da apuração, o delegado de polícia enviou o inquérito devidamente relatado ao promotor de justiça. No entendimento do parquet, a conduta praticada por Márcio, embora típica, estaria prescrita. Ótimo. Então, o resumo aqui da nossa historinha. Teve um crime, o delegado instaurou o inquérito policial. No final da investigação, ele fez um relatório do inquérito policial e mandou para o promotor de justiça. O promotor de justiça viu a conduta praticada aqui, ó, por Márcio estaria prescrita, e aí a gente vem aqui nas nossas questões agora, ó, nessa situação.
O promotor deverá arquivar os autos, oferecer denúncia, determinar a baixa dos autos, requerer o arquivamento. Muito bem, olha só. Essa questão está dizendo que aqui é artigo 4º a 23, mas não, tá? Essa questão aqui está tratando do artigo 28, ou seja, do arquivamento do inquérito policial. É importante você entender que, se você não leu essa parte da lei, você não tem obrigação nenhuma de acertar essa questão, então você nem tem que perder tempo, tá? Foi a classificação errada aqui do TEC, a gente não perde tempo, tá? Vamos pular a questão, tranquilo. Por quê? Vão ter outras questões lá tratando sobre arquivamento. Quando a gente trabalhar elas, a gente vai internalizar tranquilo a literalidade lá da próxima aula, beleza? Então vamos pular o itemzinho aqui. Vamos lá para o próximo. Então bora lá, próxima questão. 1712. Quanto ao inquérito policial, assinale a afirmativa incorreta. Tá? Então vamos ver qual afirmativa está errada. Vamos lá. Item A. O inquérito policial poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial nos crimes persequíveis por ação penal pública incondicionada. E aí, item certo ou errado? Quando que a autoridade pública pode instaurar de ofício o inquérito policial? Aqui, ó, o nosso artigo 5º. Vamos lá. Vamos ler aqui, ó. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício e também aqui, ó, inciso 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Pronto, então são 4 possibilidades aqui, no inciso 1º e inciso 2º do artigo 5º, ok? Eu te pergunto, essa ação pública aqui, está escrito alguma condição? Não. Essa ação pública, ela não tem nenhuma condição, tá? Por isso que ela é incondicionada. Ó, incondicionada. Essa ação pública do artigo 5º, caput, ela é incondicionada, ok? E quando tiver alguma ação pública que tiver alguma condição, opa, tá aqui, ó, o nosso parágrafo 4º. Vamos ler? O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Tudo bem. Então aqui nós temos uma ação pública com uma condicionante. É a ação pública que depender de representação. Opa, então a ação pública que depender de representação poderá ter um inquérito policial iniciado de ofício? Não. Porque precisa justamente da representação. Ok? Tanto na ação pública quanto na abertura do inquérito vai precisar de representação. Por isso não vai poder ser aberto o inquérito policial de ofício. Ok? E aqui também é o parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, ou seja, não é ação pública incondicionada, muito menos ação pública. Por quê? É ação privada. Ok? Então, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha a qualidade para intentá-la. Entendido? Então aqui nós temos a ação pública condicionada e aqui no parágrafo 5º não é nem ação pública, ou seja, é ação privada. Entendido? Muito bem, então vamos voltar para a nossa questãozinha aqui, ó. Item A. O inquérito policial poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial nos crimes persequíveis por ação penal pública incondicionada. Tá certo ou tá errado o item? Tá certo, porque quando for incondicionada não tem nenhuma condição. Ação penal pública incondicionada não tem condição, então pode ser instaurado de ofício. Tranquilo? É o caput do nosso artigo 5º. Vamos lá, vamos atrás do item errado, hein? Item B agora. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá ser iniciado sem ela. E aí? É ou não é a nossa literalidade do parágrafo 4º que a gente acabou de ler? Ó, o inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação, ou seja, ação pública condicionada à representação,
não poderá sem ela ser iniciado. Então o inquérito só vai ser iniciado com a representação. Entendido? Maravilha. Então o nosso itemzinho B aqui está certo ou está errado? Vamos ler de novo. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá ser iniciado sem ela, ou seja, sem a representação. Itemzinho certo. Vamos continuar aqui para a gente encontrar a afirmativa incorreta, hein? A afirmativa incorreta, vamos lá. Item C. Nos crimes de ação penal privada, não caberá instauração de inquérito policial, mas sim lavratura de termo circunstanciado. E aí, item certo ou errado? É a nossa literalidade ali, que a gente já leu também. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação penal privada, não caberá instauração de inquérito policial? E aí, item certo ou errado nessa primeira parte aí? Tá certo ou tá errado? Vamos lá, parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Aqui está dizendo que não vai ter instauração de inquérito na ação privada? Negativo. Não está dizendo isso não. Está dizendo que quando existir um crime de ação privada, para ter um inquérito policial, para abrir o inquérito policial, o que vai ter que ter? O requerimento de quem tenha qualidade para intentar a ação privada. Certinho? Então o nosso item aqui está certo ou errado? Vamos ler de novo. Nos crimes de ação penal privada, não caberá instauração de inquérito policial. Errado. Tá? Essa primeira parte aqui está errada, que excluiu a possibilidade de instauração de inquérito policial na ação penal privada. E o finalzinho aqui, ó, mas sim a lavratura de termos circunstanciado. Só encheu linguiça, né? Excluiu o inquérito policial dizendo que só pode ter termo circunstanciado nos crimes de ação penal privada. Nada a ver, itemzinho errado, então é a nossa resposta. Literalidade tranquila, vamos lá, item D agora aqui, ó. O inquérito policial, mesmo nos crimes hediondos, poderá ser dispensável para oferecimento de denúncia. E aí, itemzinho aqui tranquilo, a gente já sabe que dispensa de inquérito policial a gente vai ver na próxima aula. Lá a gente vai ver a literalidade dizendo sobre, ok? Então, itemzinho C, a nossa resposta. Literalidade tranquila. Vamos lá, vamos para o próximo item. Agora vamos lá. Próximo item aqui, 1713. Literalidade tranquila, hein, gente? Vamos lá, ó. Um delegado de polícia determina a instauração de inquérito policial para apurar a prática do crime de receptação, supostamente praticada por José. Com relação ao inquérito policial, assinale a afirmativa que não constitui sua característica. Então, vamos ver qual não é a característica do inquérito policial. Tá? Vamos lá, item A. Escrito. E aí, o inquérito policial ele tem que ser escrito ou não? Você leu aí, ó, artigo 9º aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Tá? Então, eu não preciso dizer nada, né? É escrito ou não o inquérito policial? Sim, sim. Tá? Então é uma característica do inquérito policial. Aqui, datilografada é aquela máquina, né, antiga, né, de escrever, ok? Supor aqui que agora são os computadores, né? Tá? Então tem que ser digitado ou escrito. Tá? Então a ideia de um documento escrito é característica do inquérito policial? Sim, sim. Então o item A não é a nossa resposta. A gente está atrás do item que não constitui sua característica. Vamos lá. O inquérito policial, ele é inquisitório? Já vimos também nas outras questões. Isso aqui é jurisprudência. Não vamos nos importar com isso nesse momento. Agora é literalidade pura, para acertar mais da metade das questões. Tá? Então vamos lá. Item B, vamos pular. Item C, é indispensável. E aí, o inquérito policial é indispensável? Já vimos também nas aulas passadas. Isso aqui é questão a ser tratada na próxima aula, que vamos ver na literalidade
que o Ministério Público ele pode dispensar o inquérito policial, ok? Então não se preocupe, não se preocupe. A nossa resposta é a letra C, mas não se preocupe porque isso aqui não é questão dessa aula. Aí aqui por último aqui, o inquérito, ele é formal? Novamente, é a leitura também do nosso artigo 9º que traz essa ideia. Ó, todas as peças do inquérito policial serão num só processado, ok? Reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Ótimo, então esse aqui não está trazendo uma forma a ser atendida no inquérito policial, não tem que ser num só processado, não tem que ser escrito, a depender, não vai ter que ser rubricado pela autoridade, sim. Então isso aqui é uma forma, ok? Deve ser atendida a forma do inquérito policial, maravilha? Então é formal o inquérito policial, gabaritozinho aqui, ó, letra C que a gente falou, tranquilo, literalidade, resolvendo mais uma questão. Vamos lá para o nosso próximo item. Agora vamos seguindo então, questão 1714. No tocante ao inquérito policial, é correto afirmar que, vamos lá, vamos atrás da resposta. Item A. Por ser um procedimento investigatório que visa reunir provas da existência, materialidade e autoria de uma infração penal, sua instauração é indispensável. Já vimos, matériazinha que vamos ver na próxima aula, dizendo que o Ministério Público pode dispensar o inquérito policial. Tá? Não se preocupe, então vamos pular o item A. Item B. Pode ser arquivado por determinação da autoridade policial se, depois de instaurado, inexistirem provas suficientes da autoria e materialidade do crime em apuração. E aí, item certo ou errado? Cansamos de ver já, né? Nosso artigo 17. Vamos lá nele. Está aqui, artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Não e não. Jamais. Tá? Então, item B, certo ou errado? Vamos ler de novo. Pode ser arquivado por determinação da autoridade policial? Não. Item B, errado. E seguindo aqui, ó, se depois de instaurado, inexistirem provas suficientes da autoria e materialidade do crime em apuração. Então, tranquilo, itemzinho B, errado. Vamos lá, item C. Para qualquer modalidade criminosa, deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto. Lembra qual parte aí da lei que estava escrito sobre 10 dias se o indiciado estiver preso, 30 quando estiver solto? Aqui, ó, vamos lá. Ó. Aqui, achei, ó, artigo 10. Tá? Então, vamos lá. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Tranquilo? Então a literalidade está quase igual aqui do nosso item C. Mas qual que é o erro aqui, ó? Para qualquer modalidade criminosa. Esse é o erro da questão. Porque quando você ler a lei de drogas, vai ver que os prazos são diferentes. Entendido? E também tem outras leis que você lendo a literalidade, você vai saber que também estabelecem outros prazos diferentes desse aqui de 10 dias se estiver preso, 30 dias se estiver solto. Tranquilo? Mas perceba que os prazos estão certinhos, tá? 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, ou no prazo de 30 dias quando estiver solto. Maravilha? Artigo 10 aqui, essa segunda parte aqui, tranquilo. E para finalizar aqui, nosso item D. Tem valor probatório relativo, mesmo porque os elementos de informação no inquérito policial não são colhidos sob a égide do contraditório e ampla defesa, nem na presença do magistrado. Ótimo. Itemzinho cobrando jurisprudência. Não vamos fazer porque nos importa a literalidade. Mas olha que situação encontramos. Tá? O item A é literalidade da próxima aula. Está errada. Item B, literalidade tranquila, sabemos que está errada. Item C, literalidade do Código Penal e das outras leis penais,
Sabemos também que está errada. Nos sobrou qual para sair o gabarito da questão? Item D. Mesmo sendo jurisprudência e sem ter lido a jurisprudência, conseguimos fazer o item 1714. Entendido? Olha aqui o gabarito, ó, gabarito D. Certinho? Seguindo com a nossa literalidade. Vamos lá, até sem saber a jurisprudência, a gente consegue eliminar as outras questões que são literalidade e acertar a questão na prova. Tá? Isso é importante, essa visão é importante. Vamos lá, próximo item então. Questão 1715 agora. Tendo em vista o enunciado da súmula vinculante número 14 do STF, quanto ao sigilo do inquérito policial, é correto afirmar que a autoridade policial poderá negar ao advogado. Pronto. A gente já fez quantos itens? Infinitos itens aqui de Código de Processo Penal sobre inquérito policial. E é a primeira vez que a gente está se deparando com uma questão tratando sobre jurisprudência, sobre súmula do STF. Vamos nos preocupar com ela? Não, não. E sem problema nenhum, porque a literalidade é o que importa. O item anterior mesmo, a gente fez aqui, ó. A gente resolveu um item que é resposta é jurisprudência. Por quê? Porque os 3 anteriores é literalidade tranquila e a gente soube que os 3 estavam errados. Tá? E a gente conseguiu resolver a questão mesmo sem ter lido a jurisprudência. Aqui agora é um item só de jurisprudência. Então vamos pular a questão? Vamos! E sem desespero, porque é a primeira que encontramos tratando só sobre jurisprudência. Então você vai focar nas questões de jurisprudência ou de literalidade? De literalidade, tá? Então vamos lá, vamos seguindo. Questão 1716, vamos lá. Acerca das disposições contidas na lei processual sobre o inquérito policial, assinale a alternativa correta. Ótimo, então a questãozinha tratou ali sobre jurisprudência e aqui é claro, vai ser sobre a literalidade? Sim, sim, tá? Disposições contidas na lei processual sobre inquérito policial, vamos lá. É o nosso CPP. Então item A. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito a requerimento de qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal. E aí, item certo ou errado? É aquela questão lá que a gente fez também, né? Sobre ação pública incondicionada, condicionada e ação privada. Tá? Então vamos lá no nosso artigo. É o nosso artigo 5º, que trata sobre essa questão aqui, ó. Artigo 5º, parágrafo 5º. Isso mesmo aqui, ó. Vamos lá. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá processar a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Está escrito aqui que é qualquer pessoa? Não. Está escrito somente com requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Certinho? Então nosso item aí está certo ou errado? Vamos lá de novo aqui, ó. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito a requerimento de qualquer pessoa do povo. Não, não. Tá? Somente a requerimento de quem tenha qualidade para a ação privada. Ok? Então, item A errado. Vamos lá. Item B. No despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o tribunal competente. E aí, quando a abertura de inquérito é indeferido, cabe recurso para quem? Para o tribunal competente? Tá certo ou tá errado o item? A gente já viu também isso. Aqui no parágrafo 2º, ó. Vamos ler. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para quem? Para o chefe de polícia. Nada a ver. Tribunal, nada a ver. É o chefe de polícia, ok? Então, item B, errado. Item C. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. E aí? Literalidade tranquila, item certo ou errado? Você lembra? Tá aqui na nossa lei, ó. Artigo 7º. Vamos ver aqui. Artigo 7º aqui, ó. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo,
A autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. É ou não é a literalidade do nosso item C? Vamos ler de novo? Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Então é a nossa resposta. Literalidade tranquila. Só não conseguimos fazer uma questão que tratava sobre jurisprudência. Tá? E vamos ver a última aqui, ó. A autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito. Eu já decorei o artigo. Você também? Qual que é o artigo aí? Lembrou? Vamos lá. Artigo 17. Né? Vamos descer aqui. Olha aqui, ó, artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Tranquilo? E aqui a questão está dizendo que a autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito. Então, item A, errado. Item C é a nossa resposta. Vamos lá para o nosso próximo item. Opa, o próximo item aqui está tratando sobre a parte da ação penal, que é a próxima aula. Artigos 24 a 62. Vamos para a nossa literalidade final. E como você viu, a literalidade tranquila fez com que a gente acertasse muito mais da metade das questões. Só não conseguimos fazer uma que tratou só de jurisprudência. Tá? Então vamos lá, aqui ó, título 2 do inquérito policial.